Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o MORI 11. Vou falar aqui sobre as perspectivas futuras desse FOF, o que eu acho que vai acontecer com a cotação. Fica aqui comigo até o final, vou também ler o relatório gerencial mais recente, somente as partes mais importantes, porque nós não temos tempo a perder, então é bem direto ao ponto. Já peço para você me ajudar que você dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e também considere ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto quase todo dia, tá bom? Então vamos lá, esse fundo aqui eu falei no mês passado, ele estava com a cotação de R$ 77,00, mais ou menos. E eu comprei, abri posição, deu uma diminuída aí no preço médio a partir dos 76 e alguma coisa, e agora ele deu uma disparada. Parece que o mercado viu que ele estava largado ali as traças, e aí o pessoal está começando a comprar. E eu vou falar de antemão, ainda dá tempo. Só que eu venho falando isso já há um mês, o pessoal não tem comprado. Então ainda dá tempo. Já adianto queimando a largada aí o vídeo. Mas eu vou te falar o porquê que ainda dá tempo e o porquê que eu gosto desse fundo. E eu não gosto muito de FOF, tá bom? Já adianto isso. Nesse caso aqui, sim, eu estou abrindo uma exceção porque a perspectiva é boa. Ele está com a liquidez diária tranquila, 16, não é aquela liquidez grande, mas para a gente que não é nenhum bilionário, a gente não tem aí investido mais de 1 milhão nesse fundo, então tá tranquilo, 16 mil tá adequado. Nós temos o rendimento dele 70 centavos, que tem aí com a sua base de cotação, você vê aí que dá um dividend yield de 0,86. Não é comum um FOF nesse momento onde você tem dificilmente um ganho de capital nos fundos imobiliários, porque a tendência tem sido de lateralização ou até mesmo queda do IFIX. É muito difícil os FOFs ficar girando carteira, e mesmo assim ele tem entregado já recorrentemente esse patamar de dividend yield acima do 0,8. Patrimônio líquido ele ainda pequeno, valor patrimonial 93, e o PVP, que é bem importante, diga-se de passagem, em todos os fundos imobiliários, mas principalmente nos fundos de papéis e FOFs, porque é 0,87, o FOF também é um fundo de papel, assim como os fundos de recebíveis imobiliários. 0,87 está dizendo o quê? Que você está comprando uma cesta de fundos que ele investe com um desconto de quanto? De 13%. Esse desconto era maior, então ele estava em torno de 0,84. Então você tem aí um desconto de 13% ainda. Então uma perspectiva futura de uma subida no valor de cotação enquanto ele estiver entregando esses 86 centavos na verdade, esses 70 centavos que representam 0,86 de dividend yield. Então você já vê aqui o que eu estou falando na base de cotação. Se você gosta de análise gráfica, eu gosto bastante, você vê que ele teve uma pernada de subida, de alta, aqui até a casa dos 112, 115 reais, e agora, e mais recentemente, iniciou-se uma pernada de baixa, tá bom? Até onde? Até esse patamar aqui dos 76 reais, que foi quando eu fiz aquele vídeo. Eu dei bem, eu comprei aqui em 77 mais ou menos. E ele deu uma sopa aqui em 76, agora ele voltou a subir. Qual que é a perspectiva, na minha opinião? Buscar esse patamar aqui, ó. Tá bom? Ele já reverteu a tendência de baixa, tá bom? Que você tem agora topo dos fundos ascendentes, e ele está buscando o alvo aqui em torno de R$ 88 reais, tá bom? Para ser mais preciso, seria o alvo dele, tá bom? Que daria aí, se você for ver, daria o dividend yield abaixo de 0,8, o que está mais comum aí, mais normal nos fundos de FOF. Então aqui se igualaria aos outros, não teria nenhum tipo de drive, de gatilho para subida, então você teria um patamar mais estável. Não acredito nesse patamar aqui dos mais de 100 reais, tá bom? Não acredito, dado a dificuldade do setor no momento. Você tem uma taxa aí atrelada, uma taxa que não é tão alta, mas também não é baixa, é uma taxa média, e você vê aqui que ele já está pagando 70 centavos desde julho, e já pagou também muito próximo isso em maio. Então, esse patamar aqui eu acho até um patamar adequado, então em torno de 65, 70 centavos, o que já está dando aí
se você for ver, mais de 10% em 12 meses, mesmo com ele tendo patamar um pouco mais baixo no começo do ano. Então você tem aí pelo menos uns 10% aí de perspectiva de dividend yield, o que é muito bom, já se aproximando bem ali a parte da renda fixa, né, que tem sido mais atrativa. Então você vê que esse patamar de dividend yield, ele buscou 0,8, como ele pagava antes, e deve se estabilizar aqui nessa faixa mesmo, tá bom? Não vejo subir mais do que esses 70 centavos não. Temos aqui que ele tem, o seu valor patrimonial tem caído um pouco, isso é negativo sim, tá bom? Então, mas vamos ver o relatório gerencial para a gente poder entender. Então, esse aqui é o mais recente, de agosto de 2021. Ele é o fundo da More Invest, não é tão comum. E aí fala uma carta, ele fala o perfil do fundo, tá bom? Nós vemos aqui o código, More 11, fala que data de início é de 2020, então ele já está com quase 2 anos. Temos o administrador BTG Pactual, essa taxa de administração de 1%, performance de 20% do que variação em cima do IGPM. Eu preferiria que fosse em cima do IPCA, porque o IGPM facilmente ele vai bater agora, no próximo semestre. E temos o dividend yield de 0,7. O número de cotistas dele é pequeno, 9 mil, ainda nem chegou aos 10 mil. Então, muita gente não conhece, por isso que eu acho que também vai ser positivo aí no médio prazo, porque o pessoal vai começar a entrar nesse fundo e aí destravar um valor na sua cotação. É essa que eu entendo. Ele fala aqui, fala um pouco aqui dos trabalhos, e aí assim conseguimos assegurar o dividendo de 70 centavos pelo segundo mês consecutivo. Já vimos que foi o terceiro mês, porque tem uma defasagem aí. Segundo o nosso plano de distribuição de 60% a 80%. Então, 80 centavos. Então, você vê que ele tem um plano de manter entre 60 e 80 centavos. Então, você vê que esse 0,7 seria aí a parte média. Eu considero que ele vai continuar sim a pagar esse 0,7. Sendo mais conservador, seria em torno de 0,65. Então você tem aí uma perspectiva. Vamos ver quanto que daria esse 0,65. Eu sempre gosto de ser mais conservador, justamente para não perder dinheiro de jeito nenhum. Então 65 daria ali um dividend yield de em torno de 0,8. Se você multiplicar por 12, ainda assim daria bem próximo aos 10%. Então você teria aí 9,75 de dividend yield, o que é muito positivo, ainda mais que ele está descontado com relação ao PVP. Vamos prosseguir na nossa análise do relatório gerencial. Se você está gostando do jeito que eu estou analisando, do meu racional, ou se você tem um racional totalmente diferente, comenta aqui, isso é muito bom também para o crescimento do canal e também para agregar valor aos próprios cotistas, aos próprios inscritos no canal também. Então, ele já teve uma taxa anualizada de 11%, bem acima dos FIIs. Se você contar aí com a valorização da sua cota e o ganho de dividendos. Então, ele fala aqui da estratégia, das compras, as ofertas que ele participou, por que eles conseguem, às vezes, ter vantagem nas pessoas físicas? Porque ele consegue pegar a oferta, ele tem dinheiro em caixa, e ele consegue pegar a oferta do AR11, do Iridium, fundos que eu não tenho em carteira, por isso que para mim é bom ter esse fundo. E o RPR11, eu não compraria esse fundo agora, por quê? Porque ele está bem acima do valor, no valor de mercado, acima do valor patrimonial, só que na oferta às vezes vale a pena. E ele vendeu alguns também, ele vendeu alguns de tijolos, tá bom? Então ele está atrelado mais agora aos CRIs, principalmente High Yield. Então você vê aqui que ele realmente consegue manter esses 70 centavos. E aí os dividendos aqui em 2021 e 2020. Você vê que em 2020 ele tinha um dividendo até maior, de 90 centavos. Agora está batendo 70 centavos. Nada impede ele entregar até mais do que 70 centavos. E aqui você vê a comparação do IFIX com o More 11. O More 11 6,83 e o IFIX menos 10%. Isso em 12 meses, tá bom, pessoal? Aqui a alocação por segmento. Nós temos a mudança, ele diminuiu um pouco de varejo, aumentou o caixa e diminuiu lajes comerciais. Então você vê que ele está mais atrelado ao logístico, CRIs e lajes comerciais. Então está muito atrelado ainda em lajes comerciais.
por isso que ele não consegue entregar, talvez, aquele dividendo da faixa mais alta de 80 centavos. E aqui você vê por setores, segmentos também. Então vamos ver qual que é a maior composição da carteira. O Versalhes 11, o Corme 11 que eu não conheço, o TEP 11 que eu já também tive analisando esse fundo, BPML, NIL 11, GALG 11, isso aqui também que é de renda urbana, varejo, laje corporativa. Temos os outros aqui também. Então ele investe também em fundo de fundo. Esse Navit 11 é um outro FOF, que está bem descontado. Então você vê que o portfólio dele não é daqueles modinha não. A não ser o mais conhecido aqui, o Versalhes, que também tem seu certo risco, é considerado um portfólio mais arriscado. Não é aquele portfólio muito ali... tem o Tord 11 também, que eu gosto bastante. E você vê aqui que é MORC 11, MORC 13, deve ser da própria gestora. Esse 13 quer dizer que ele participou da subscrição. E aí o MAL 11 também de shoppings. Então eu gosto desse portfólio um pouco mais pimentinha, tá bom? Claro que não é para você sair locando muito, mas você tem aí um portfólio bem descontado, tá bom? Então você vê aqui mais uma vez, ou seja, eu que não tenho fundo de shopping, fundo de hotel, então para mim é muito bacana ter esse fundo. Aqui você vê, isso aqui é muito importante, você vê o que representa de ganho de capital. Aqui você tem rendimentos, ganho de capital, LCI, liquidez, despesa e ajuste. A despesa dele tem batido esses 9 centavos. Então você tem uma despesa que não tende a aumentar. No entanto, os rendimentos, que é o mais importante no fundo imobiliário, está aumentando. Você vê 60 centavos somente de rendimento, ou seja, sem ele fazer movimento nenhum, ele já teria os 60 centavos. Se você atrelar ainda o ganho de capital, que é essa aqui marrom claro, daria mais 46 centavos. Só aqui você tem quase R$1 só de receita. Se você tirar esse 0,9, você teria 90 centavos. Só que ele tem a taxa de administração, tem aí os gastos, né? Ali, então ele tem também um caixa que ele está também mantendo, então você tem esse 0,70 bem recorrente, ou seja, você tem uma perspectiva de continuação desses 70 centavos, tá bom? Essa é a minha opinião. Então você vê uma subida no ganho de capital, o que pode não acontecer no médio prazo, e vai ter uma subida também nos rendimentos. Então, na perspectiva de um FOF, isso é muito bom. Nós temos aqui a DRE, já a última atualização de agosto, você vê que um resultado aí maior do que os últimos meses. Então, por isso que esse resultado tão alto aí, de quase R$1, pode não ser recorrente, mas os 70 centavos sim. Tá bom? Nós temos aqui mais demonstração de resultados, mais alguns dados, DRE, não vou me delongar em cada linha dessa, porque senão ficaria muito extenso o fundo, mas o que vocês têm que saber, que o lucro aqui foi de 97 centavos, bem acima da distribuição de 70 centavos, tá bom? E temos aqui a meta de taxa de performance e demais disclaimers da gestora. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Gosto muito desse fundo. Abaixo de R$80, eu já está com 81, né? Estou esperando aí chegar abaixo de R$80 para poder aumentar a posição, que está ficando difícil, porque estou com um ganho bem forte aí nesse fundo. Espero que tenham gostado aí da análise. Se gostou, dê o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.